Preliminarmente, eu trago a ata da 323ª sessão ordinária, que, em não havendo nenhuma observação, eu considero-a aprovada. E dou início ao primeiro ato normativo, 09270. Eu sou o relator, e esse ato normativo ele se refere ao balcão virtual. Então, em poucas palavras, o balcão virtual significa, digamos assim, um avanço nessa era digital. O balcão virtual permite aos advogados promoverem uma ligação para o cartório, ele tramita o seu processo e, automaticamente, ao fazer esse link, aparecerá um funcionário no vídeo que dará a ele todas as informações necessárias, sem que haja a necessidade de deslocamento, informação em segundos, que levaria horas se nós esperássemos o advogado chegar ao balcão e cumprir aquela fila e aquele ambiente dos cartórios que eu tive o gratíssimo momento de exercer a função de office boy, e o advogado me mandava sempre para o fórum. E ali era bem interessante aquele ambiente do cartório, os advogados se amontoando para saber do seu andamento. Aqui, agora, por vídeo, uma situação muito mais confortável para ambas as partes. Então, eu proponho a aprovação desse ato normativo. Há alguma divergência? Então, não havendo, considero aprovado. Agora, o número 13 da pauta, auto normativo 244/21, também 2020. Esse ato normativo trata da proibição de entrevista pessoal reservada como etapa do concurso público para a magistratura, a realização de curso de pós-graduação reconhecida como atividade jurídica. Há um precedente do Supremo Tribunal Federal sobre isso, e nós hoje vivemos sob o signo da transparência. Entrevistas reservadas já geraram alguns problemas muito desagradáveis para os próprios examinadores e para a própria instituição que realizava essa espécie de entrevista pessoal reservada, sendo certo que, em alguns casos, alguns candidatos saíram reprovados, depois de aprovados nas provas, reprovados nessa entrevista reservada. Então, como hoje vivemos sob o signo da moralidade, da transparência, que é o que exige a Constituição Federal, eu proponho a aprovação desse ato normativo. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovado. Agora eu chamo o número 19 da pauta, ato normativo 077862. Aqui nós trazemos nesse ato normativo, a possibilidade de teletrabalho também para servidores que ocupem cargos de direção ou chefia, tenham subordinados ou que já tenham passado pelo primeiro ano de estágio probatório. Esse teletrabalho, hoje, ele é utilizado em vários juízos, inclusive em tribunais superiores. E não é por outra razão que os funcionários que têm uma produtividade, às vezes, mais eficiente, são aqueles que trabalham através desse novo método, muito embora ele não elimine a presença dos funcionários indispensáveis aos tribunais e aos órgãos funcionários. Então, eu também proponho a aprovação do ato normativo 077892, e, não havendo nenhuma objeção, eu considero aprovado. Agora, submeto a Vossas Excelências o feito de número 12, ato normativo 24251. Esse ato normativo, ele regula a participação de magistrados em bancas de concursos e de comissões. Aqui há uma peculiaridade. Nós, juízes, quando vamos fazer concurso, nos submetemos às bancas compostas por todas as categorias. E eu, inclusive, tive a oportunidade de votar, não fui o relator, ou não me lembro agora se eu fui o relator, mas exatamente sobre a banca de exame de ordem.
quando então assentei que aquela composição estava no caminho da inconstitucionalidade, porque não tinha juízes, não tinha outros integrantes, senão advogados. Então, o exame de ordem hoje conta com uma pluralidade de profissionais e eu entendo que os magistrados podem ser excluídos de bancas de concurso em geral, porque, por exemplo, o magistrado vai, evidentemente, interagir com policiais. O magistrado vai interagir com membros do Ministério Público. Então, ele tem de exatamente verificar o pendor daquele candidato e, eventualmente, alguns até desvios em relação às respostas dadas. Então, é muito importante para nós não termos esse cerceamento de participarmos de bancas de concurso. Então, é o ato normativo 00224251, que, não havendo observação, eu considero aprovado. Agora eu trago a apreciação de Vossas Excelências o ato normativo 243, que é o 16 da pauta, que é uma emenda na vacância do cargo de conselheiro, acervo vago, redistribuição, critérios, processo administrativo disciplinar, prazo de 5 dias, processos comuns, prazo de 60 dias. Aqui, basicamente, o que se versa aqui é que, quando há uma demora muito grande em se aprovar conselheiros, realmente nós ficamos assim, com aqueles processos paralisados. Então, o ideal é que haja realmente uma redistribuição. Agora, quando houver processo administrativo disciplinar, aqui essa peculiaridade dos 5 dias. Aguarda 5 dias para que haja a nomeação e, não havendo, nós redistribuímos. O processo disciplinar pode, eventualmente, incidir em prescrição quando os órgãos demoram muito a aprovar os conselheiros. E os processos comuns, um prazo de 60 dias. Então, é o ato normativo 243, 36, e eu pergunto se há alguma observação. Senhor presidente. Senhor presidente. Conselheiro Emanuel, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Pois não. Mas eu gostaria de fazer uma sugestão, presidente, se for possível, apenas objetivando resguardar a paridade entre os membros do CNJ. Eu sugiro, senhor presidente, com as devidas adequações, evidentemente, a inclusão de um parágrafo civil terceiro e um acréscimo à redação do parágrafo 2º do artigo 45A da emenda regimental. Por quê, senhor presidente? Porque se um conselheiro, como está acontecendo hoje, o representante do Ministério Público, que terá assento na cadeira da conselheira Maria Cristiana, já faz mais de 60 dias que nós aguardamos a chegada do conselheiro. Então, a minha sugestão, presidente, era, passados os 60 dias, haveria a distribuição do acervo deixado pelo conselheiro que se foi, e na medida em quando chegasse o conselheiro titular, Vossa Excelência, então, faria uma redistribuição no número exato daquele que foi redistribuído. Ou seja, seria mais ou menos assim que eu submeteria a Vossa Excelência e ao Conselho. O parágrafo 2º do 45A diz que o cargo de conselheiro fica vago por mais de 60 dias, os processos remanescentes serão redistribuídos entre os conselheiros. E aí eu acrescento, a sugestão é acrescentar hipótese em que será realizada a equivalente compensação. O parágrafo 3º seria a compensação equivalente dos processos redistribuídos será progressiva, cabendo ao presidente do Conselho definir o acréscimo percentual à distribuição do conselheiro empossado. Porque, veja bem, presidente, o conselheiro que sentar hoje na cadeira, após 60 dias,
ele vai encontrar uma cadeira praticamente vazia de processo. Então, Vossa Excelência faria uma redistribuição Entendi. compensando o número de processos. Eu não sei se me fiz entender, presidente. Perfeitamente. Esse é o critério utilizado no Supremo. Por exemplo, suponhamos que haja a distribuição de 30 processos que o conselheiro tinha. Aí, depois de feita a redistribuição, esse conselheiro receberia o equivalente a 30 processos anteriormente à distribuição dos demais, ou então intercaladamente, mas até que se chegasse ao número dos processos que ele se desfez em razão da redistribuição. Acho justo o critério indicado por Vossa Excelência. E agora pergunto aos conselheiros se tem alguma observação. Senhor presidente, Bueno, eu fiz lançar uma divergência parcial no sistema, e obviamente que é um tema que estou obviamente totalmente aberto a refletirmos em conjunto, e até, se Vossa Excelência entender pertinente, sugerir até que adiássemos isso para poder tentar chegar num diálogo, entendimento de consenso, considerando especialmente que essa é a primeira sessão, nós não tivemos ainda a oportunidade de nos reunirmos aqui ainda antes dessa sessão, mas assim, minha ponderação também decorre dessa mesma preocupação de Vossa Excelência e do ministro Emanuel, de como otimizar naturalmente, da celeridade dos processos, mas existem consequências daí decorrentes. Nossa proposta que está no sistema visa alterar não só o artigo 45, como também o 24, que tem a regra da substituição. Então, nós encaminhamos a sugestão de, nos casos dos PADs, que a redistribuição fosse feita após 45 dias, foi um número pensado inicialmente por ser um terço do prazo de 140 dias, do tempo de tramitação inicial dos PADs, e, no caso de substituição, tirar a questão da urgência para que o substituto pudesse ter livre atuação nos feitos. E aí trago algumas reflexões para os demais colegas, que fiz um levantamento aqui das 3 últimas composições do CNJ, e dessas 3 últimas composições, tirando o presidente corregedor, das outras 13 cadeiras, mais de 12 situações aconteceram em que esse prazo foi superior a 100 dias, teve situações cargo, mas os gabinetes não se dissolvem. Essa é uma situação que temos que nos preocupar também, porque se passado 60 dias todo o acervo for encaminhado a outro conselheiro, esse gabinete do conselheiro que está vago ficaria totalmente ocioso, o que não acontece hoje em dia. Eu tive, por exemplo, a oportunidade de substituir o gabinete do conselheiro Valdetário, antes do nosso Marcos Vinícius tomar posse por um bom período, e diariamente, além de tratar dos processos lá do gabinete, eu tratava com a equipe muito eficiente do gabinete do conselheiro Marcos Vinícius, de todos os procedimentos que tinham ali, atendia naturalmente as partes, advogados de todos os feitos daquele gabinete, e, à medida possível, submetia ao plenário as situações urgentes e dava os despachos ordinatórios para que os feitos não ficassem parados. Mas a minha própria recondução, e isso acontece com muitos conselheiros aqui, do primeiro para o segundo período, houve em ato de 40 dias, que totalmente fugiu à minha vontade, justamente pela tramitação do Congresso, enfim. Então, são situações que seriam muito desvantajosas, penso eu, se eu tivesse iniciado a instrução, ouvido testemunhas, e passados 5 dias esse acervo fosse redistribuído, e outro colega tivesse que voltar a partir dali, ouvir as demais testemunhas, ouvir as partes, enfim. Então, acho que é uma reflexão que temos que ter, e acho que a gente pode trabalhar bem com a ideia de mexer na questão da substituição para os demais feitos, e os PADs, por uma questão especialíssima, a gente ampliar um pouco esse prazo, porque no prazo de 5 dias inicialmente proposto, salve aqui engano, foram raríssimas oportunidades que, mesmo quando há recondução, o próprio conselheiro permaneceu no cargo de imediato, teve um retorno nesse hiato de tempo tão curto. Infelizmente, acontece isso. Precisamos, assim, louvo a iniciativa de Vossa Excelência de tentar otimizar essas regras, mas me parece que melhor seria se pudéssemos mexer na regra de substituição, ampliando, portanto, as hipóteses de atuação dos conselheiros substitutos, já que vai poder contar com aquele gabinete que está vago, mas contando com toda a equipe daquele gabinete, e nos casos dos PADs, minha sugestão fosse, a princípio, de 45 dias, mas, obviamente, até ponderem com Walter, se não seria 30, enfim, Acho que vale a pena, os colegas têm
essa intervenção por escrito do conselheiro Godinho? Tá Porque aí nós Temos. poderíamos chegar a um bom termo, né? Não há um... Eu estou vivenciando essa situação atualmente. Com a vaga Ziova. deixada pela conselheira Maria Cristina Ziova, respondo por aquele gabinete. E já tive a oportunidade de ser procurada por outros conselheiros para feitos que não são aqueles da urgência, mas que estão travados lá na origem, esperando posição do CNJ. Foi um fato que o conselheiro Mário trouxe ao meu conhecimento, que realmente pode trazer prejuízo. É o represamento. Então, fica tudo ali e o substituto agindo no que é de emergência, porque os nossos originários não param. É verdade. Então, eu sou plenamente favorável. A questão do prazo, também eu penso ser esse de 5 dias muito exíguo. E também acho que nós devemos ponderar de não caminharmos para o que pode ser contraproducente. Um gabinete que já está numa instrução adiantada de um PAD, nós sabemos que, por exemplo, o conselheiro Marcos Vinícius, hoje, ele lida com PADs que são gravíssimos e que demandam um tempo grande. São aqueles do Tribunal de Justiça da Bahia. Se isso acontece de redistribuição para um que não conhece nada daquilo, producente não será. Então, em todos os sentidos, eu acho que as ponderações do conselheiro Godinho merecem, sim, ser levadas a efeito e podemos, inclusive, ajustar isso para a próxima, para ficar um texto realmente que contemple essas 3 situações, que são distintas, né? Informação, exatamente levando em consideração o acervo da conselheira Ziova, é que qual seria o risco de prescrição? Minha preocupação é essa, não votarmos logo isso, qual é a prescrição. Então, digamos assim, conciliando aqui o que eu já ouvia, nós poderíamos, no artigo 45, dado o encerramento do mandato, o conselheiro devolverá os processos à secretaria, que o redistribuirá ao sucessor, desde que seja nomeado no prazo de 30 dias, contados a partir do dia seguinte ao encerramento do mandato. Mudaria de 5 para 30. Não sei se isso atenderia... Porque a minha preocupação é a prescrição. É nós estabelecer um ato normativo na hora de operacionalizar, nos depararmos com a prescrição. Outra ponderação, senhor presidente, também é que, salvo engano, a proposta trata da vacância e da nomeação. E me parece também que é mais oportuno tratarmos entre a vacância e a posse, que entre a nomeação do presidente e a posse efetiva, na sessão presencial, às vezes há um hiato ainda de mais 10, 15 dias. Então, acho que tem que contemplar também essa... Vamos fazer o seguinte, vamos reavaliar, e o que tiver de prescrição eventual, nós vamos usar uma tutela de urgência, redistribuir para a tutela de urgência. Isso a gente pode fazer. Na próxima sessão a gente reaprecia. Podemos perder tempo com essas coisas, não, que tem muita coisa aqui para fazer. Número 11 da pauta é o ato normativo 239/96. E aqui é o ato normativo, equipe de trabalho remoto, desenvolvimento de teses jurídicas. Isso aqui, esse ato normativo é mutatis mutandis, uma figura do amicus curiae sem intervenção necessária no processo. Então, por exemplo, eu cheguei no Superior Tribunal de Justiça e eu não... Aí tinha lá uma questão de fidelização de telefonia. E eu sempre imaginei que fidelidade fosse um dever do casamento e fosse intuito à persona, porque as pessoas jurídicas não falam, não comem, não amam. Que fidelidade é essa? E aí eu me deparei com essa palavra nova, há 11 anos atrás, fidelidade com a telefonia. Aí o que eu fiz? Eu oficiei a Anatel, para que ela me explicasse o que era essa fidelização. Então, aqui, essa equipe de trabalho remoto é o seguinte, é a que permite ao magistrado que ele possa, sei lá, criar uma equipe remota. Remota porque não integra nem o juízo e nem tem ônus. Uma equipe remota de professores especialistas, por exemplo, agora em TI,
proteção de dados, matérias novíssimas, para ajudar ele, num dado momento, a exatamente se subsidiar. E a vez primeira que eu ouvi isso, se não me falha a memória, foi do conselheiro Keppen, que tem a experiência da judicatura nesse sentido. E eu já tive várias vezes, já tive até questão médica, em que, não sei se já contei isso aqui, mas a anciania me permite esquecer o que eu já contei. Então, eu me lembro que um cidadão riquíssimo, ele viajou para se tratar em São Paulo, que são os grandes hospitais, de um AVC. E a família conseguiu alugar uma UTI móvel. Muito bem, ele foi para São Paulo, curou-se e voltou na UTI móvel para poder ficar em casa ainda no período de convalescença. Por incrível que pareça, irônico se não fosse trágico, o balão de oxigênio pequeno da parede do UTI móvel caiu na cabeça desse paciente. Ele, na hora, teve que se submeter a uma sutura e 5 meses depois ele veio a falecer. Então, a dúvida era saber se ele falecera da má colocação da bala de oxigênio, se ele falecera da reincidência do AVC, que é reincidente, ou se ele falecera exatamente daquele golpe bruto do balão de oxigênio, ou do maltratamento, enfim. Então, haviam várias hipóteses. E eu fui obrigado a ouvir os maiores neurologistas do Brasil, porque eu não entendia nada daquilo. Como que eu ia decidir nexo, causalidade e responsabilidade civil sem saber disso? Então, eu convoquei os maiores neurologistas do Brasil. Foi até interessante que os neurologistas começaram a me dar uma explicação médica de muita profundidade. A dura mater fica cobrindo o cérebro, e a hemorragia subdural. Eu comecei a ficar todo confuso com aquela linguagem. Aí eu perguntei ao médico: o senhor sabe o que é reconvenção? Aí ele disse assim: não. Eu falei: eu também não sei o que é hemorragia subdural. Então, vamos falar uma linguagem que eu possa colocar aqui no papel. Então, é mais ou menos isso. Então, são temas interdisciplinares que o juiz pode precisar, o próprio ministro pode precisar disso. Lá no Supremo tem regulação da amicus curiae, de audiência pública nas ações de controle concentrado. Então, esse ato aqui é para, eventualmente, subsidiar o juiz, não tem nenhum ônus, não tem... quem subsidia não pode funcionar no processo para evitar impedimento. Então, é mais um apoio de matérias interdisciplinares para os juízes. Então, é o ato normativo 239, não havendo nenhuma observação, eu considero esse ato aprovado. Presidente? Pois não. Presidente? Sou eu, Maria Tereza. Ô, Maria Tereza. Conselheira Maria Tereza, tudo bem, com Vossa Excelência? Aqui é a Maria Tereza do STJ. É, Maria Tereza do STJ, não é o Willy. Isso. Antes de mais nada, boa tarde, presidente. Boa tarde. É a primeira intervenção minha neste ano. Gostaria de saudar Vossa Excelência na nossa primeira sessão do ano, e aos demais colegas, em especial ao conselheiro Henrique Neves, que nos deixa hoje e que fará muita falta para todos nós aqui no CNJ. Perdão, é Henrique Ávila, né? Eu falei Henrique Neves, que é o nosso outro grande amigo do TSE. Senhor presidente, eu só tenho uma observação aqui com relação a esta proposta, se me permite. Eu entendi aqui que está posto no parágrafo 1º ao artigo 12A que será vedada a prática de atos inerentes ao exercício da jurisdição. Isso. Mas eu não sei se seria conveniente deixar claro que aqui, quando o magistrado participar destas equipes de trabalho, ele o fará sem prejuízo à jurisdição, porque, eventualmente, poderia-se pensar que, ao colaborar com essas equipes, ele pudesse ficar fora da jurisdição. Mas acho que não é essa a ideia, acredito eu, não é?
Então, foi a sua sugestão, inclusive, ministra Maria Tereza, foi adotada no parágrafo 2º, a equipe trabalha... É esse aqui? A ideia de adotar, né? Ainda não está, mas ela sugeriu a proposta. Pode ser. Que é a proposta que eu sugeri adotar, que é de Vossa Excelência, acredito, com essa sua intervenção. Então, mas aqui... A equipe de trabalho, ela poderá ser composta por magistrados, servidores, que há juízes especializados em recuperação judicial, juízes especializados em TI, enfim. E eu digo aqui... Então, mas é que... devendo atuar em exercício cumulativo com a sua unidade de origem. Isso vai ser incluído. Pode... mas é que não é essa a redação que está aqui posta. Por isso presidente, exatamente isso que eu ia falar. Não é a redação que está aqui. Não. Não é a redação que está no sistema. Não é a redação que está aí, mas eu, com a minha fé pública, estou dizendo que é exatamente o que constará. Bom. Eu acrescentei, está em vermelho. Eu não sabia que não estava em vermelho no documento enviado aos senhores. Não, essa redação não é a redação enviada. Presidente, me permita uma observação, presidente. Eu Claro. Keppen aqui do Paraná, presidente. Claro. Eu acho que seria Conselheiro interessante até para que a gente... Exatamente, uma satisfação, ministro, pela primeira vez falando também. Uma boa tarde ao senhor, a Vossa Excelência, enfim. Só queria fazer um esclarecimento aos eminentes conselheiros, é que eu tive a oportunidade de, no dia 2 de fevereiro, estar aqui, quando nós lançamos a primeira reunião do Observatório do Meio Ambiente. E por isso é que eu não me referi que é a primeira reunião. Eu já tive a oportunidade de realizar essa do dia 2 de fevereiro. Mas aí, com relação a esse detalhe, eu determinei a inclusão e agora me diz o secretário, o diretor-geral, o secretário-geral, que vai constar aquilo que eu determinei em vermelho por indicação da ministra Maria Tereza. E essa é a sua indicação também, conselheiro Keppen? Presidente, é o seguinte, na verdade, eu estou... essa versão que está aqui não é uma versão que eu acabei, participando de alguma forma das ideias que surgiram. Então, tá muito distante daquela que nós acabamos conversando. Eu iria pedir a Vossa Excelência que nós passasse... Não sei se até poderia pedir vista, presidente, para daí a gente poder discutir um pouco. Pode pedir vista e vamos conversar sobre... Exatamente. Então, perfeito. Eu fico com vista, presidente, para a gente poder dar uma... Tá bom, poder trabalhar tá o texto com a Tereza. Muito obrigado. Nada. Presidente. Alguém quer falar? Mais alguém? Não. Número... pois não, desculpe. Minuto. Não diz respeito a esse processo no qual o conselheiro Keppen pediu vista. Mas eu peço todas as desculpas. Eu estava falando com o ministro Humberto, que tinha me pedido para ir até ali conversar com ele, e não vi que foi votado o item 13 da pauta. Não. Eu só tinha uma ponderação a fazer, se Vossa Excelência me permitir, já que o julgamento está encerrado. Não, imagina. Que diz respeito a se considerar como atividade jurídica os cursos de pós-graduação lato sensu que tenham 360 horas ou mais. Eu só gostaria de ficar registrado que fico vencido especificamente nesse ponto, porque eu penso que o sentido da Constituição ao exigir os 3 anos de prática jurídica é justamente trazer para o judiciário aquelas pessoas que tenham tido uma experiência pretérita na advocacia ou no serviço público, em atividade privativa de bacharel, enfim, trazer pessoas que têm algo além da mera formação acadêmica. Né, trazer para o judiciário pessoas que têm alguma experiência prática da vivência do dia a dia do advogado, de uma delegacia, do serviço público, para enriquecê-lo no exercício da magistratura. Ao se permitir que pessoas apenas e tão somente pós-graduadas contem esses cursos como o período de prática forense, eu penso que acaba, de certa forma, fragilizando o objetivo da própria norma constitucional. Sobretudo nos dias atuais, onde nós sabemos que muitas pós-graduações, inclusive, são oferecidas de forma integralmente virtual. Né? Quem
já participou de cortes administrativas, sabe a quantidade, por exemplo, de pós-graduações podem ser feitas, inclusive, simultaneamente. Né? Tivemos casos, inclusive, de concurso de cartório de pessoas que apresentavam 10, 11 certificados de pós-graduação. Agora isso está regulado. Oi? Agora isso está... Não, isso foi Está regulado. Agora, o Supremo considerou essa pós-graduação como atividade jurídica apta a ensejar a contagem. Então, eu, mais ou menos, segui a jurisprudência do Supremo. Mas é contagem como tempo ou como título? Não, como tempo. Como tempo. De atividade. Porque eu... há também o outro lado da moeda, né? Quer dizer, uma pessoa que tem fundamento científico, ela adquire a forma rápida. Uma pessoa que conhece só a forma não vai conhecer o fundamento científico rapidamente. Olha, então, é um sopesamento de dois critérios que ambos atendem, digamos assim, aos pré-requisitos, digamos, de uma magistratura. Mas eu consigo no voto vencer. Perfeito. Agradeço, senhor presidente. Peço mais uma vez desculpas pelo tardado a observação. Aqui não tem preclusão para o judicato. Aqui o conselheiro pode reabrir. Intranquila, porque eu também deixei passar isso, eu iria divergir, porque eu também concordo que a parte jurídica de conhecimento, ela já é verificada pelo concurso. Agora, a prática jurídica, a gente deveria realmente exigir um prazo de exercício mesmo, de atividade. Ver isso só para trazer o precedente, tá? Então, vamos Ótimo, adiar agradeço. isso, eu vou Obrigada, rever. ministro. Bom, esse ato normativo é um ato interessante, porque hoje já há uma visão ampla de que a análise da constitucionalidade de um dispositivo legal ela é aplicada no campo jurisdicional e no campo administrativo. Quer dizer, todos aqueles que têm a obrigação de aplicar a lei para a solução de uma controvérsia, quer estejam no âmbito judicial e quer esteja no âmbito administrativo, como agora a Constituição diz, é obrigada à obediência devido ao processo legal no âmbito judicial e no âmbito administrativo. Então, o controle da constitucionalidade das leis é exercido por todos que atuam nessa seara. Então, suponhamos, por exemplo, que nós imaginemos que uma lei de um Estado qualquer, ela preveja uma sanção absolutamente desproporcional, ou porque é deficiente ou porque é excessiva. Então, acho que nós, aqui no CNJ, podemos, eventualmente, considerar a lei do Estado, de algum Estado, não quero mencionar, porque pode alguém ser desse Estado, então, de algum Estado, e que seja uma norma inconstitucional. Então, eu estou entendendo que o CNJ, assim como o CNMP já pode, que o CNJ também pode, dentro das suas atribuições, maioria absoluta, declarar a inconstitucionalidade incidenter tanto de uma norma ao decidir um caso prático nosso. Então, na verdade, é uma ampliação, mas necessária, da nossa cognição. Então, eu proponho essa ampliação, a semelhança do que há no CNMP, e pergunto se há alguma objeção. Não havendo, eu considero aprovado. Eu vou suspender por aqui, o ministro, essa aqui é o item 17 da pauta. Me informa o secretário-geral que é uma correção ordinária, número 17 da pauta, a correção ordinária, e que seria algo extremamente simplório. É correição Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, portaria 58. Eu dou a palavra à relatora, a conselheira Maria Tereza de Assis Moura. Sim, senhor presidente. São dois itens, o 17 e o 18. Foi uma correção extraordinária realizada em dois gabinetes de desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
oriundo de um compartilhamento que foi feito com o STJ em termos de investigação lá existente. Então, eu estou trazendo um relatório e, em cada uma delas, porque um para cada desembargador, eu determinei a instauração de reclamações disciplinares e diversas providências que ali estão relatadas no meu voto, senhor presidente. Então, a minha proposta é de aprovação deste relatório. Agora, eu estou de acordo, mas eu verifico que o item... Esse item... Esse é o 17. Eu verifico que o 18 também é outra correção conexa, né? Não, é que... Então, mas o que eu tentei explicar, foi uma correção extraordinária em 2 gabinetes. Então, eu fiz um relatório para cada um dos desembargadores. Certo. Já partei um para cada desembargador. Então, e a proposta é a mesma para ambos? Sim, de instauração de reclamação disciplinar e diversas diligências que eu já pedi quando da correção. Em ambos os feitos, no 17 e no 18. Eu estou de acordo com Vossa Excelência e pergunto se há alguma observação. Ninguém tem observação, então a correção ela é acolhida nos termos do voto da eminente corregedora. Números 17 e 18, correição 9654 e correição 9653. Então, agora, com a vênia dos eminentes conselheiros, eu vou suspender a sessão pelo tempo, que não é regimental, nós não temos esse tempo, mas pelo tempo consensual, né? Consensual, 20 minutos, tá bem? Tá bom, 20 minutos? No Supremo são 30, se os senhores acharem que 30 é melhor. Acho que 20 minutos está bom, porque a gente sempre fica aqui, né? A gente não sai daqui. Então, tá bom. Bom, vamos retomar o nosso trabalho. Hoje tivemos que resolver umas questões muito relevantes e aí, de alguma maneira, também agilizamos antes, de sorte que nós vamos conseguir conciliar a pauta remanescente com a reunião que nós temos 5h40, né? Bom, eu tive, nesse pouco espaço de tempo também, a oportunidade de trabalhar com a conselheira Maria Cristina Ziuova. Confesso até que dei um pouco do meu empenho para ver se ela continuava conosco, enfim, mas tenho só boas lembranças e do empenho, do trabalho dela em áreas assim muito sensíveis que acabaram divulgando de forma bem positiva as pautas do Conselho Nacional de Justiça, principalmente em relação às questões da mulher. Então, eu também queria, eu vou prosseguir, e a conselheira Ziuova está se despedindo, também gostaria de prestar nossa homenagem à Sua Excelência, a conselheira Maria Cristina Simões Amorim Ziuova. Eu pediria à conselheira Candice Jobim, uma mais antiga, apesar de ser jovem, que fizesse essa entrega. De vermelho, né? Próximo, esse aqui. A conselheira Candice que lesse o teor da homenagem. Se tiver o microfone disponível, seria bom. A Ezequiel vai tirar uma foto. Elas estão unidas, né? Bacana que elas estão unidas já. Cadê o microfone? A excelentíssima senhora conselheira Maria Cristiana Simões Amorim Ziuova,
os sinceros agradecimentos da equipe do Conselho Nacional de Justiça por sua dedicação, esforço e valorosas contribuições ao Poder Judiciário, no período em que nos honrou com sua convivência. Ministro Luiz. Parabéns. Agora, vamos dar preferência aos processos do conselheiro Henrique Ávila. Chama o julgamento do processo administrativo disciplinar 0037, conselheiro Henrique Ávila, requerida Tânia Garcia de Freitas Borges. Vossa Excelência tem a palavra, conselheiro. Salvo engano, esse processo está com vista para a eminente conselheira Candice Galvão. Eu estou equivocado. Está com vista? Sim. É verdade. Eu até estava aqui presente. É verdade, eu já estava aqui. A vista regimental, a conselheira Candice Galvão. Vossa Excelência tem a palavra, conselheira. Obrigada, ministro. Eu serei bem breve, porque eu sei que temos aqui ainda bastante processos para julgar e ainda sendo despedido do conselheiro Henrique, ele também tem vários processos que ele precisa julgar. Então, nesse caso específico, se trata da desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges. É o caso em que eu pedi vista porque eu entendi que uma das provas, que era o print da tela do celular dela, que foi encontrada no celular de uma terceira pessoa, merecia uma perícia. E essa perícia foi solicitada pela desembargadora. Eu até coloco aqui que, desde o procedimento que aconteceu no próprio tribunal, ela já pede a perícia do celular, ela informa que ela não tinha o Telegram, que ela nunca teve o Telegram, e o print da tela é do Telegram. Eu acho que é uma prova muito importante, é essencial, eu entendo, para a garantia da ampla defesa e do contraditório, e que merece que nós convertamos em diligência esse procedimento para proferir essa perícia, para realizar essa perícia. Eu tenho um voto aqui escrito, já está disponibilizado para todos os conselheiros, e eu realmente entendo que, para a formação do juízo condenatório, eu entendo essa prova imprescindível e entendo que é necessária a perícia que foi solicitada. Eu só, a título assim, de curiosidade mesmo, eu pedi para que se fizesse uma tela igual, e eu verifiquei uma pessoa fazendo em menos de 15 minutos, uma tela com um print de uma tela de celular. Então, de fato, eu acho que há aplicativos que permitem que se faça isso, e que é uma prova que eu realmente entendo que ela é absolutamente necessária para o deslinde do feito. Então, eu voto pedindo vênias ao relator, mas voto para converter o julgamento em diligência, com reabertura da instrução processual e realização da perícia requerida pela defesa da desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente, Henrique Ávila. Sim. Henrique Ávila. Senhor presidente, eu, na qualidade de relator, eu já havia proferido o voto de mérito e realmente indeferi essa prova, porque entendi que ela não era necessária. Mas eu sou um defensor, né, da ampla defesa do contraditório. Não é uma prova, suponho eu, difícil de ser produzida realmente. Diante das alegações da conselheira Candice,
até para fins de evitar nulidade. O que eu chamo atenção, este processo, esse PAD teve um curso muito rápido, ou seja, não estamos nem perto de prazo prescricional, absolutamente não estamos. Então, em atenção à ampla defesa do contraditório e em razão das ponderações da conselheira Candice, eu posso acompanhar Sua Excelência para que nós convertamos o feito em diligência, a gente produza essa prova e, enfim, traga esse processo a julgamento. Enfim, como disse, já diante da manifestação de Sua Excelência, enfim, inclusive de evitar qualquer nulidade no futuro. Bueno, então, eu vou proclamar o resultado após o voto da conselheira Candice... Presidente. É o Keppen aqui do Paraná. Ok. Essa presencial virtual me deixa tonto, eu não sei para que lado eu olho. Rapaz, eu ouço a voz me chamando. Pois não, presidente. Nós estamos recebendo aqui o nosso amigo, querido colega Dias Toffoli, peço que sente aqui na nossa cabeceira. Se eu soubesse que Vossa Excelência viria, eu ia esperar a homenagem que fizemos. Então, eu vou pedir licença. Eu vou só proclamar esse resultado, que já... Sim, conselheiro. Presidente. Pois não, conselheiro. Eu vou pedir vista, presidente, do feito aqui para uma melhor análise dessa questão, presidente. Mas antes eu gostaria de prestar a minha homenagem a Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, que está chegando a esta casa que tanto o abraçou e que tantos serviços ele deixou realizado aqui no Conselho Nacional de Justiça, quando emprestou o valoroso brilho da sua inteligência a este Conselho. Também quero saudar o eminente doutor Alcides Martins, ao eminente advogado doutor Francisco Caputo, que sempre nos acompanha, os senhores e senhoras conselheiros e conselheiras. Quero, ministro, também rapidamente dizer de um misto de tristeza e de alegria por saber que Sua Excelência, o nosso colega Henrique Ávila, deixa o Conselho. Para nós é sempre motivo de uma tristeza perdê-lo, porque realmente ele, com a sua sensibilidade, grande conhecimento técnico, e representou o Senado da República de modo absolutamente invulgar. Então, para nós é sempre um motivo de muita tristeza. Entretanto, sabe-se que é um ciclo, e nós sabemos que quando Deus fecha para nós uma janela, Ele abre uma porta, e eu tenho certeza que o destino de Sua Excelência, o nosso querido Henrique, há de ser de muito valor e de muito brilho, como ele sempre emprestou esse Conselho. Mas, senhor presidente, veja que eu sempre tenho me manifestado na primeira oportunidade em que falo no Conselho, lembrando das vítimas da Covid-19, e nós já alcançamos mais de 230 mil óbitos no Brasil, o que efetivamente enseja todas as preocupações. E eu elevo, então, uma prece a todos aqueles que estão acometidos por essa grave enfermidade e as famílias enlutadas de todo o Brasil, para que saibam que nós, aqui do Conselho, temos essa sensibilidade com esse momento que estão todos passando. E no mais, eu deixo aqui o meu pedido de vista, então, consignado em relação a esse caso, apenas por uma análise um pouco mais densa a respeito, eminente presidente, da seguinte circunstância. Eu tenho mais de um PAD sob minha relatoria, em que, lamentavelmente, colegas se utilizam de mais de um aparelho celular.
Então, nem sempre me parece que a prova que eventualmente é requerida, ela é uma prova possível e de ser alcançada, porque às vezes a mera utilização de um outro aparelho com outro SIM card ali dentro, o famoso chip aqui no Brasil, já significa que pode eventualmente desvirtuar completamente uma questão como essa. Por isso é que eu, respeitosamente, a posição de ambos os meus caríssimos colegas de conselho, eu vou pedir vista para uma análise um pouco mais aprofundada a respeito dessa prova e de sua viabilidade. Era essa minha manifestação inicial. Muito obrigado, presidente. Pois não. O conselheiro Kepler pede, então, vista. Então, eu proclamo o resultado após o voto da conselheira Candice Galvão Jobim, que votava no sentido de converter o julgamento em diligência para a realização de uma perícia no telefone da requerida, no que foi acompanhada pelo conselheiro Henrique Ávila, que já havia votado sobre o mérito, pediu vista o conselheiro Kepler. Eu acho que o conselheiro A dos demais. Kepler até tinha pedido vista conjunta comigo. E assim, como é perícia, o que o conselheiro alega, acho que pode exatamente ser verificada com a perícia, com a realização da perícia, né? Não sei, entendo como o próprio relator também ele acatou, ou seja, ele está convertendo em diligência para realizar a perícia. Eu entenderia que deveria já ser feito automaticamente e não aguardar um novo julgamento. Mas eu entendi que o conselheiro Kepler quer apreciar a utilidade dessa nova perícia. Foi isso, conselheiro? Exatamente, presidente. Foi não. Tá Então, o bom, resultado é presidente. esse mesmo. Agora, evidentemente, não poderia deixar de deferir a palavra a esse dileto amigo e membro lá do nosso Supremo Tribunal Federal e que tanto prestigiou e lisonjeou o Conselho Nacional de Justiça com a sua presidência tão benquista por todos os conselheiros. Tenho certeza que Sua Excelência está aqui hoje porque se trata da despedida da conselheira Ziuova, que já foi Henrique. homenageada e que agora vai receber uma outra homenagem que eu vou conceder a palavra ao meu colega Dias Toffoli. O conselheiro Henrique. O conselheiro Henrique. Obrigado, querido amigo, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, pelo carinho, pela deferência e nos receber aqui, nos colocar à sua direita aqui na mesa dessa bancada que tive a honra de estar durante 2 anos nessa presidência. E rever aqui as senhoras conselheiros, senhores conselheiros, que cumprimento a todos na pessoa da corregedora Maria Tereza, que infelizmente não tive a oportunidade de estar na bancada junto com Sua Excelência, mas na sua pessoa, então, carinhosamente, cumprimento a todas as senhoras e senhores conselheiros. Querido doutor Alcides Martins, pela Procuradoria-Geral da República, doutor Francisco Caputo, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, nosso secretário-geral, o juiz Schwenkner, uma alegria aqui rever aos servidores, aos juízes auxiliares, todos aqueles que aqui trabalham e fazem esse trabalho tão importante do Conselho Nacional de Justiça. E eu venho aqui exatamente para essa despedida, né, tão importante, esses registros para a história dos trabalhos desenvolvidos pela conselheira Maria Cristiana Ziuova e também hoje, ainda na bancada, o conselheiro Henrique Ávila. Suas Excelências tiveram aqui um trabalho excepcional na defesa da administração pública e da gestão do Poder Judiciário brasileiro e atuaram, sem dúvida nenhuma, com toda a responsabilidade. E, mais com isso, seres humanos extraordinários. Então, gostaria aqui de rapidamente deixar esse meu registro, de cumprimentá-los, a doutora Cristiana Ziuova, que foi indicada pela Procuradoria-Geral da República, doutor Henrique Ávila, que por 2 vezes foi indicado pelo Senado da República nessa composição plural tão importante para esse trabalho do Conselho Nacional de Justiça.
deixar em especial a eles que se despedem do Conselho Nacional de Justiça o meu abraço amigo, o meu abraço de amizade e de agradecimento pelo período em que estivemos juntos aqui nesse Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Eu sei como é atarefada a missão de um ministro do Supremo Tribunal Federal que ainda, digamos assim, concedeu essa honraria aqui ao Conselho Nacional de Justiça, aqui voltando depois de uma sessão para se manifestar. E o conselheiro Henrique Ávila também gostaria de saudá-lo, de sorte que eu vou lhe tomar um pouquinho mais de tempo, só para que o conselheiro Henrique Ávila também possa saudá-lo como nós. Presidente, a Constituição foi muito feliz, a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, ao instituir o Conselho Nacional de Justiça com todas as suas faces, né, e exatamente colocando em posições de construir, né, e aprimorar o Poder Judiciário pessoas vindas de inúmeras origens. E eu quero dizer que tenho certeza que falo, né, pela conselheira Maria Cristiana e pelos meus colegas aqui, para nós é uma honra muito grande dividir essa bancada com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Para nossa honra de todos nós, em especial para minha e da conselheira Maria Cristiana, o ex-presidente, ministro Dias Toffoli, vem fazer esse gesto a todos nós e mostra que a relação que Vossas Excelências, né, embora juízes da mais alta corte do Brasil, têm com nós, conselheiros, é cordial, muito amistosa e muito eficiente. O que se comprova exatamente aqui, falo pela minha experiência pessoal, os inúmeros trabalhos que todos nós fizemos juntos e conseguimos, nós, conselheiros, desempenhar exatamente pela postura de Vossas Excelências no tratamento com todos os conselheiros. Eu, quando tomei posse, tive a honra de tomar posse quando a presidente era a ministra Carmen Lúcia, desenvolvi projetos, me recordo bem de um deles com o conselheiro Fernando Matos, que tratamos do edital, né, de eletrônico, dos editais eletrônicos, como o Código de Processo Civil, eminente presidente Fux previu. Depois, com o ministro Dias Toffoli, passei mais tempo, passei os 2 anos da presidência de Sua Excelência, e tive a oportunidade também de desenvolver muitos trabalhos na área da mediação e conciliação, como falamos mais cedo, e também grupos de trabalho ligados à recuperação judicial, ligados a custas judiciais, ligados à tutela coletiva, entre tantas outras tão importantes que vieram exatamente da sensibilidade de Sua Excelência, o eminente presidente Dias Toffoli, de compreender as necessidades do Poder Judiciário e nos distribuir, nos delegar essas funções, né? Nos foi dada muita oportunidade de colaborar, né? E, por fim, para minha imensa honra também, eu tive a oportunidade de ser presidido por Vossa Excelência, né? Embora num período menor de tempo, mas a minha origem no processo civil só aumentou toda a minha honra, né? Que Vossa Excelência é um dos maiores professores de processo civil do Brasil, por que não dizer do mundo, e eu sou um entusiasta, um abusado aí, estudioso dessa matéria. Inclusive fizemos publicar um livro, né, em coautoria, eu, Vossa Excelência e a doutora Trícia, que foi prefaciado pelo presidente Dias Toffoli, então presidente Dias Toffoli, né, quando o livro foi elaborado, que só aumenta a minha honra. E, embora nesse curto espaço de tempo, senhor presidente, eu tive a oportunidade, Vossa Excelência também muito generoso, me indicou para o Conselho da LGPD, me indicou para o grupo de trabalho, para coordenar o grupo de trabalho que elaborou a minuta de ato normativo para submeter ao plenário deste Conselho, que foi aprovada
aprovada para que os tribunais instituíssem a LGPD, entre tantas outras coisas que eu tive a oportunidade de desempenhar, ainda que nesse curto espaço de tempo da presidência de Vossa Excelência, mas decorrente, claro, da bondade de Vossa Excelência e da visão de Vossa Excelência de distribuir, né, os trabalhos e nos dar a oportunidade de cumprir o nosso mandato da melhor maneira possível. Então, fica aqui o meu agradecimento a Vossa Excelência, ao ministro Dias Toffoli, a ministra Carmen não está, mas mando também o meu agradecimento, e falo também, que não está mais na bancada aqui, mas tenho certeza que falo também, está assentindo com a cabeça aqui, a eminente, sempre conselheira Maria Cristiana Ziuova. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, eminente ministro Dias Toffoli, pela presença de Vossa Excelência. Eu vou dispensar o eminente presidente Dias Toffoli, que tem uma agenda muito grande ainda. Prazer em revê-lo aqui. Amanhã estamos juntos. Tá bom, Floriano? Agora eu saio por aqui. Então, também com procedimento de controle administrativo 9050, do conselheiro Henrique Ávila, requerente Eduardo Matos Galo Júnior, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, estava calculando o horário direitinho, né? Isso eu já te falei. Haverá aqui, então, sustentação oral pela parte requerente, Mas o advogado Alexandre Pontieri, da OAB de São Paulo, 191828. Pelo requerido, o procurador do Estado de Santa Catarina, Ezequiel Pires. A nossa praxe... A nossa praxe, o conselheiro dispensa a sustentação oral, se houver manifestação. É o advogado do requerente, é isso? Mas aqui fala requerido também. Pelo requerido, Doutor... do Estado, pelo requerente. São dois advogados. São dois advogados. Tem requerente e requerido. Tem requerente e requerido. Requerente é a parte que responde ao procedimento e requerido é o procurador. É que eu tô votando na linha do requerente, mas se tem o requerido para sustentar também, eu acho que nós vamos precisar ouvir as sustentações, né? Então, um relatório sucinto, acho que um relatório muito sucinto, senhor presidente. Aqui, na verdade, nós havíamos julgado um PAD, foi da minha relatoria. Na verdade, era uma revisão disciplinar, porque o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu, avaliando algumas supostas faltas do desembargador requerente, e havia entendido pela aposentadoria compulsória. Eu fui o relator da revisão disciplinar. Nós aqui entendemos por aplicar a pena de disponibilidade, né, por 2 anos, e o tribunal avaliaria a sua volta. Foi, por maioria, salvo engano, foi 10-2, né, este plenário deste Conselho entendeu pela, então, volta do desembargador para a judicatura. Passados esses 2 anos, o tribunal, cumprindo aqui a orientação do CNJ, avaliou o retorno do desembargador. E aqui, senhor presidente, vou concluir aqui, porque depois eu profiro o voto, mas aqui nós estamos analisando exatamente, aqui, conselheiro Mário Guerreiro, o tribunal, a partir, evidentemente, de um ato administrativo, não determinou o retorno do desembargador. Então, o desembargador fez um PAD, né? Requereu um PAD aqui conosco, e pela distribuição por sorteio caiu comigo também. Então, só porque não se pense que eu estou aqui me arvorando em relator universal de tudo quanto vem de lá, mas é porque eu fui sorteado 2 vezes, né? Então,
Eu não sou o relator universal da República, não, só para que fique claro. A verdade, aqui foi sorteado 2 vezes. Então, para sorte ou azar de alguém, né? Então, quer dizer, em geral, né, a distribuição, Nossa Senhora da distribuição aqui provavelmente ajudou, atrapalhou alguém, mas a verdade aqui é que agora nós estamos analisando o ato administrativo que não permitiu que o desembargador voltasse às suas atividades. Ele indica, naturalmente, que o tribunal estaria descumprindo a decisão do Conselho Nacional de Justiça. É o relatório, senhor presidente. Pergunto que, tendo visto o relatório, se o requerente abdica da palavra e passamos ao requerido. Na Excelência, eu gostaria de fazer a sustentação oral. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente desse nobre Conselho Nacional de Justiça, excelentíssimo conselheiro Henrique Ávila, douto relator, a quem presto as mais sinceras homenagens em sua despedida após esses 4 anos de Conselho Nacional de Justiça, sempre muito atencioso para conosco advogados, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Como dito pelo conselheiro relator, no julgamento da Rev. 8116-5819, o plenário desse Conselho Nacional de Justiça, senhor presidente, decidiu pela redução da pena de aposentadoria compulsória para a pena de disponibilidade. Da ementa dessa Rev. se extrai o seguinte, abre aspas, pena, dosimetria, desproporção entre as condutas e a sanção aplicada, ajuste, disponibilidade e detração, análise de reaproveitamento, competência do tribunal local, afastamento cautelar e tempo de cumprimento da pena revisada, detração, revisão disciplinar julgada parcialmente procedente, fecha aspas. E do dispositivo do acordo dessa Rev. Abre aspas, em observância à maioria formada quanto a esse específico ponto de debate no curso da sessão ordinária do CNJ, que o TJ de Santa Catarina delibere imediatamente a respeito de eventual reaproveitamento do magistrado para exercício do cargo, nos termos do artigo 57, parágrafo 1º da LOMAN, por conta da detração da suspensão cautelar das funções e do período já cumprido da pena definitiva do biênio legal exigido para a reanálise de seus afastamentos, nos termos do presente voto, fecha aspas. Como consta do PCA, o magistrado requerente já estava afastado das suas funções judicantes há quase mais de 3 anos. Por isso, o acerto da decisão plenária desse Conselho Nacional de Justiça quanto a seu imediato retorno às atividades judicantes em seu tribunal de origem. Ocorre, excelência, senhor presidente, como bem dito pelo conselheiro relator, que na avaliação da possibilidade do retorno do magistrado, após o julgamento da revisão pelo CNJ, uma decisão plenária, o tribunal de origem, por diferença de 1 voto, 13 votos a 12, não reaproveitou o magistrado. E por que não reaproveitou o magistrado? O fato que o TJ considerou para não reaproveitar o magistrado é um fato isolado, que não tem nada a ver com a atividade judicante, é um fato entre o magistrado e sua enteada. Nada mais do que isso, senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras. Teve uma discussão do magistrado, no seio familiar, que não tem nada a ver com a atividade judicante, e com a máxima vênia, excelências, o tribunal não pode utilizar-se desse argumento para negar o reaproveitamento do magistrado às suas atividades judicantes. Trata-se de uma medida exclusivamente civil. Nunca houve qualquer medida de natureza penal, uma única testemunha dos fatos foi a mãe que interviu no processo, inclusive a favor do magistrado. Os fatos foram potencializados pelo tribunal de origem, conforme constam de todos os documentos desse PCA. Quando da apreciação do aproveitamento pelo magistrado por seu tribunal de origem, o fato já havia decorrido mais de 19 meses. O fato é de 2019. A situação se restringe única e exclusivamente a essa desinteligência com a sua enteada.
E consta, inclusive, dos autos que a esposa do magistrado, inclusive, sempre esteve ao seu lado. São fatos da vida privada, sem qualquer relação com a atividade judicante do magistrado. Além do mais, senhor presidente, senhores conselheiros, o que o Tribunal de Justiça de origem está fazendo é uma clara antecipação de pena ao magistrado, pois ainda em sede de investigação preliminar, entendeu por mantê-lo em disponibilidade por mais 2 anos, em sentido totalmente contrário ao que já decidiu o plenário desse Colém do Conselho Nacional de Justiça. O fato alegado para a negativa de reaproveitamento do magistrado, como dito, ainda está em fase de investigação preliminar. As razões de defesa foram apresentadas recentemente, nesse mês de fevereiro de 2021. Não há trânsito em julgado, não há sequer a instauração de um processo administrativo disciplinar, ou seja, a investigação está em fase embrionária. Repita-se, senhor presidente, senhor conselheiro relator, que está, como antecipou pelo regimento interno, votando favorável ao PCA e demais conselheiros e conselheiras, não há sequer nenhuma nova pena aplicada ao magistrado. Ou seja, esse não pode vir a ser penalizado por algo que sequer transitou em julgado pelo seu tribunal de origem. Como Vossa Excelência sabe, senhor presidente, a Constituição veda expressamente as penas de caráter perpétuo. O que está sendo feito ao magistrado é uma aplicação Nós suspendemos aqui o custo do tempo, né? Mas vamos ver se ele consegue entrar de novo. Presidente, cortou o som? Voltou. Voltou? O senhor está me ouvindo? Voltou sim, pode continuar. Então, como Vossa Excelência bem sabe, a Constituição Federal veda as penas de caráter perpétuo. É o que está sendo feito, aplicado ao magistrado pelo seu tribunal de origem. Inclusive, é importante registrar, Vossa Excelência, como presidente do Supremo Tribunal Federal, que a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, ingressou com a DPF 677. Por quê? Porque muitos magistrados têm sido colocados em disponibilidade e, ultrapassado o período de 2 anos, os tribunais não os aproveitam. Muitas vezes ficam anos até décadas. Nós já defendemos magistrados que ficaram 17 anos afastados, magistrados que ficaram 26 anos afastados, e como Vossa Excelência, o relator e todos os conselheiros e conselheiras sabem, a Constituição Federal prevê expressamente a proibição de penas de caráter perpétuo. Só que, infelizmente, a se colocar o magistrado, ora requerente desse PCA, em disponibilidade sem um novo processo, se estará trazendo a ele uma pena, senhor presidente, de caráter perpétuo. Veja, senhor presidente, esse Conselho Nacional de Justiça já decidiu, inclusive, no PCA 408 de 2014, que a pena de disponibilidade por mais de 2 anos é vedada a pena perpétua, não se restringe ao âmbito penal, aplicando-se também nas penalidades administrativas. E no ano de 2020, um PCA, um Cumpridec, numa questão de ordem 5837, de relatoria da conselheira Flávia Pessoa, onde se traz que o acompanhamento e cumprimento de decisão pelo aproveitamento do magistrado, pois impõe-se o afastamento de decisão desarrazoada e desproporcional que pretenda converter em perpétua a pena de disponibilidade, que é o que está acontecendo aqui com o magistrado ora requerente. O que está havendo, senhor presidente, senhor conselheiro, senhoras conselheiras, conselheiros, é um constrangimento ilegal e inconstitucional aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade em relação ao retorno do magistrado às suas atividades judicantes.
Além do mais, é importante que se respeite o princípio constitucional da presunção da inocência, pois, como já dito, senhor presidente, não há qualquer pena que possa pedir o retorno do magistrado às atividades judicantes. Na verdade, o tribunal de origem está indo em sentido contrário ao que foi decidido por esse nobre Conselho Nacional de Justiça na revidia já mencionada, que inclusive, como dito pelo conselheiro Henrique Ávila, coincidentemente pela distribuição, ele foi o relator, e o plenário do Conselho Nacional de Justiça entendeu que o magistrado deve ser sim reintegrado, ou seja, ele está sendo penalizado novamente de forma antecipada e em verdadeiro e flagrante bis in idem sancionatório. Assim, senhor presidente, senhor conselheiro relator, demais conselheiros e conselheiras, finalizando, o que nós pedimos se requer que o presente PCA seja julgado totalmente procedente para que o plenário desse Conselho Nacional de Justiça determine que o Tribunal de Justiça de origem proceda ao imediato retorno do magistrado às suas funções judicantes, na exata posição de antiguidade que se ocupava com sua punição, caindo por arrastamento a pena antecipada. Requer ainda o arquivamento da investigação preliminar no Tribunal de Origem pela ausência de justa causa, pela instauração do PAD e, alternativamente, caso a investigação preliminar no Tribunal de Origem continue tendo tramitação, que esse Conselho Nacional de Justiça avoque os autos. Tudo por ser medida da mais extrema justiça. Então, são esses requerimentos, são esses os elementos. Muito obrigado, senhor presidente, senhor conselheiro relator, demais conselheiros e conselheiras. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Alexandre Pontieri. Passo agora a palavra ao requerido procurador do Estado de Santa Catarina, doutor Ezequiel Pires. Senhor presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, senhora conselheira ministra Maria Tereza, corregedora nacional de Justiça, senhor relator, conselheiro Henrique Ávila, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Federal e senhor representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Inicialmente e preliminarmente, convém mencionar que o Estado de Santa Catarina, em representação ao seu tribunal, ingressou com mandado de segurança número 37462 de 2020, que está sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, onde o Estado discute a legalidade da revisão disciplinar e a questão da autonomia do judiciário catarinense no feito. Bem, quanto ao cumprimento, entrando agora no mérito, quanto ao cumprimento do acórdão da revisão disciplinar, o Tribunal de Justiça ele cumpriu fielmente com o determinado, que foi a comutação da pena de aposentadoria compulsória para a de disponibilidade. Em momento algum, o Conselho Nacional de Justiça determinou o aproveitamento imediato. O que ele determinou é que o Tribunal de Justiça, porque já estava terminando os 2 anos da disponibilidade, e assim que houve o julgamento do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Santa Catarina instaurou o procedimento para apurar o aproveitamento do desembargador. Então, foi instaurado o procedimento administrativo nos termos da Resolução 135 de 2011, artigo 6º do CNJ, e da própria LOMAN, artigo 57, parágrafos 1º e 2º, que nenhuma dessas legislações, uma é norma administrativa e a outra é legislativa, nenhuma delas determina que haja o aproveitamento imediato e sem análise do tribunal correspondente, que é o Tribunal de Santa Catarina nesse caso, como veremos a seguir. Na análise instaurado o procedimento, vieram aos autos a comunicação de que havia um processo judicial concernente à superveniência de um fato novo. O processo judicial número 1592
dígito 06, 2019, 824-0023, do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher. Esse processo, ele diz respeito a uma medida protetiva por violência doméstica, entre parênteses, Lei Maria da Penha. A vítima é A.H.G. Coloco só as iniciais dela aqui. Ela é enteada do requerente, uma pessoa de maior de idade, arquiteto, uma pessoa esclarecida, e o agressor é o magistrado ora requerente. Observa-se que esse não é o mesmo caso de um dos 4 casos, que culminou com a disponibilidade anterior do mesmo magistrado, porque lá também havia um caso da Lei Maria da Penha. Aqui é um outro caso. E por isso o tribunal ainda não havia apurado. Por quê? Porque ele estava aposentado compulsoriamente. Então não havia como instaurar um procedimento para apurar a responsabilidade ou alguma infração. Então, por isso, logo que foi comutada a pena para a de disponibilidade, então o tribunal estava apto a apreciar o caso do aproveitamento ou não. A vítima, que é filha da atual esposa do magistrado, cansada de presenciar agressões entre o magistrado e a sua mãe, dizendo que havia muito desequilíbrio no trato entre a mãe e o padrasto, ela resolveu filmar, registrar um dos acontecimentos, um dos fatos. Entre os atos perpetrados pelo requerente, destaca-se, eu falo aqui com base nos documentos encartados, destaca-se o descontrole emocional, destempero, violência moral, psicológica, manipulação e agressões verbais. Peço aqui, Vênia, para mencionar algumas palavras que ele se dirigia à vítima. Gorda, elefante, vaca, sua idiota, sua babaca, tá tremendo por quê? Então, no momento em que ela estava filmando, ele bateu no celular, derrubando o celular dela, foram preservadas algumas imagens, e ela, então, resolveu ingressar em juízo com esse procedimento judicial. Observa-se que a violência psicológica é a mais perversa porque menospreza, desqualifica, aniquila, humilha, constrange, ofende e machuca a própria alma. É a forma mais perversa de controle e submissão. Ao final, no processo judicial, que chegou a subir à segunda instância, foi determinado que ele se mantivesse afastado da vítima a uma distância de 800 metros pelo prazo de 1 ano. Queira ou não, se trata aqui da idoneidade e conduta de um magistrado. E todos sabemos como deve se portar um magistrado, tanto na vida civil como na judicatura. O julgamento de reaproveitamento, que na verdade a palavra é de aproveitamento pelo órgão especial do TJ de Santa Catarina, foi feito no exercício do poder discricionário do Tribunal Catarinense e no uso da sua autonomia constitucional de deliberar sobre o aproveitamento ou não do magistrado, que ao proceder à análise do pedido de reaproveitamento nos exatos limites da competência estabelecida pela Resolução 135/2011, pela LOMAN, artigo 57, parágrafos 1 e 2, reconheceu a existência de fato superveniente albergado pela Lei Maria da Penha, ocorrido em período posterior ao afastamento do requerente, conforme deliberado pelo colegiado, que justifica a sua permanência em disponibilidade de acordo com a legislação já dita. E, data vênia, com devido respeito, não há como o Conselho Nacional de Justiça se substituir ao Tribunal de Santa Catarina, é porque a lei diz que é o Tribunal de Santa Catarina que deve apreciar se o magistrado está apto a ser aproveitado ou não. Não é uma pena, não se pode dizer, porque não foi instaurado ainda o processo disciplinar. E isso o tribunal ainda vai decidir. O órgão especial do tribunal deverá analisar se deve ou não instaurar. Isso nós não temos conhecimento, porque não foi levado ainda a apreciação.
não se pode falar aqui em dupla ou tripla penalização. Por quê? Porque o tribunal apenas apreciou, ele deliberou se o magistrado podia ser aproveitado. E nessa deliberação não há fixação de pena. Ele simplesmente entendeu que seria mais conveniente para o tribunal, mesmo que tenha sido por maioria, de que o magistrado deveria permanecer por mais 2 anos em disponibilidade. Falar em eternização e caráter perpétuo da pena, olha, a Constituição Federal veda, né, essa expressão pena perpétua. Não existe pena perpétua. Ele tem 2 anos de disponibilidade. E não há eternização. Eternização há se ele continuar praticando atos e infrações possíveis de ter repercussão na sua vida, na sua vida profissional. Acredita-se que o CNJ, como protagonista dos direitos da mulher, das mulheres e da promoção da Lei Maria da Penha, na sua política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, que é a meta 8 do CNJ para 2021. Há de entender que o caso é grave. Recentemente, Santa Catarina esteve nos holofotes com o caso Mariana Ferrer, mas o CNJ foi enfático dizer que o magistrado deveria ser aberto um procedimento para apurar a sua conduta. O que se pode dizer é que a violência contra a mulher não pode ser relativizada. Santa Catarina é o único estado da federação que tem um estado feminino, Catarina de Alexandria. E a nossa maior personagem da história é uma mulher, a heroína de 2 mundos, chamada Anita Garibaldi, que foi exemplo de coragem, autonomia, honra e respeito. E é por isso que Santa Catarina quer manter o respeito às mulheres e acreditamos que o enfrentamento à violência contra a mulher ainda tem muito que ser enfrentado, mas aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com cânticos de júbilo. Salmo 126, 5. Pugna-se pela manutenção da decisão do tribunal e pelo indeferimento do pedido do magistrado. Obrigado. Volto a palavra ao conselheiro. Senhor presidente, é uma questão de fato? Sim, pois não, doutor. De forma muito objetiva, que não consta do vídeo essas palavras que foram ditas na sustentação oral, inclusive a enteada, que a gente não vai entrar em detalhes, ela não mora mais, inclusive por decisão judicial. Foi uma simples discussão verbal e a esposa do magistrado consta em ata, declaração pública, que a enteada, a filha dela, né, enteada do magistrado, sequer foi ameaçada. Então, só para registrar que não ter, que está se dando peso maior à discussão. Não vamos transformar esse julgamento num rito de tribunal do júri. Vamos ouvir a palavra do conselheiro, que tem o conhecimento dos fatos, das provas e a sugestão de voto. Com a palavra o conselheiro Henrique Ávila. Senhor presidente, eu tenho um voto aqui, que nem é longo, mas se Vossa Excelência me permitir, eu vou ser bem breve, claro, se alguém quiser algum esclarecimento, mas também como esse processo já está na pauta tem 3 meses, Vossa Excelência, os conselheiros já conhecem, provavelmente já leram e já estudaram os autos, etc. e tal, eu vou pedir, então, licença para resumir só porque não há muita dificuldade nesse caso. A questão fundamental é que, o que me parece é que o Tribunal de Santa Catarina está querendo reabrir uma discussão que já aconteceu. O tribunal entendeu pela aposentadoria compulsória do magistrado. Este Conselho Nacional de Justiça, numa sessão longa, me lembro que eu fui relator, meu voto era muito longo, houve várias declarações de voto. Nós entendemos por penalizar o desembargador. Entendemos por penalizar, né, por brigas que ele teve fora do fórum, mas nós sabemos aqui que o magistrado deve guardar uma postura adequada também fora do tribunal, isso não está em discussão, e nós entendemos pela segunda pena mais grave, que é a disponibilidade.
voltou para o Tribunal de Santa Catarina, transitou em julgado, não se discute mais isso. Voltou para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Tribunal de Justiça, por maioria, salvo engano, 14-13, é um número, 13-12, algo do gênero, um voto de diferença, entendeu por não reintegrar o desembargador, porque o desembargador teve uma medida cível protetiva contra a enteada, cujo prazo da medida cível já se expirou, não há notícia de ação penal, o prazo já se expirou, e o enunciado número 20 diz aqui: após 2 anos da aplicação da pena de disponibilidade, ocorrendo pedido de aproveitamento, o tribunal deverá apontar motivo plausível de ordem ética ou profissional diverso dos fatos que ensejaram a pena, apto a justificar a permanência do magistrado em disponibilidade. Diverso dos fatos. Quer dizer, o tribunal já julgou, quando aplicou a aposentadoria, esses fatos da atuação do juiz fora dos autos, na sua vida pessoal e etc. e tal. Por que o tribunal não analisou esta ação específica? Não cabe a nós aqui dizer. Agora, é claro, o tribunal pode abrir um PAD novo para avaliar para avaliar uma nova pena ao desembargador, inclusive com afastamento, respeitando o quórum legal de afastamento? Pode. Ninguém está dizendo aqui que isso não pode ser feito. O que se está querendo dizer é o seguinte, que este Conselho Nacional de Justiça deliberou que volte. Só com estes motivos aqui do enunciado 20 é que o tribunal não pode reintegrar o desembargador. Não está nesses motivos. Por mais que, com todo respeito ao causídico do requerido, tenha dito que é muito grave a postura contra a violência doméstica. Não é violência doméstica, que é uma medida protetiva. A mãe da reclamante, na ocasião, foi o juiz desmentiu. Então, veja, de novo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte aqui: este Conselho Nacional de Justiça mandou reintegrar o desembargador. O Tribunal de Justiça, pelas suas razões, não quis reintegrar. Então, a questão aqui é técnica. Eu só estou querendo aqui, para evitar argumentos diversionistas, no sentido de que a violência doméstica não se trata disso aqui. Nós estamos falando, rigorosamente, de um cumprimento de uma decisão deste Conselho Nacional de Justiça que já foi dura. A disponibilidade é muito dura, é a segunda pena mais grave. Não podemos, e aqui eu falo até, talvez a minha última vez eu fiz esse discurso durante os 4 anos, mas nós não podemos baratear a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é a morte civil do magistrado. É para casos de corrupção, é para casos graves, de tal modo que se, dentro dos critérios da LOMAN e da Constituição Federal, se enquadrem naquele perfil. Então, senhor presidente, acabei até sendo muito mais longo do que eu desejava, até porque, de novo, insisto, esse processo está na pauta há 3 meses, então Vossa Excelência conhece o caso. Eu só gostaria de dizer, então, que estou votando, esse agora não é um PAD, é um procedimento de controle administrativo, votando para que o tribunal agora reintegre o desembargador, porque aqueles que votaram com a maioria, no meu modo de ver, não aduziram uma razão plausível dentro da jurisprudência e do enunciado número 20 deste Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente, é como voto. Então, eu verifico que a eminente conselheira Ivana Farina pede vista dos autos. Peço, presidente, eu queria dizer que, com todo respeito ao voto proferido pelo conselheiro Henrique Ávila, sabedora de que o feito... Vista ou vai votar? Não, eu vou pedir vista, mas com os meus argumentos, direcionados à presidência. Continuo. Com todo o respeito que me merece o voto do conselheiro Henrique Ávila, entendo que também são respeitosos os argumentos sustentados aqui. Já tinha eu, em momentos anteriores, que o feito não chamado para votação em sessão, me atentado para que o que se diz não ser fato novo é fato novo para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Assim sendo, tomando como graves as imputações e as narrativas, peço vista, presidente. Pois não.
Proclamo o resultado após o voto do Conselho. Por gentileza, com todas as vênias, eu gostaria de antecipar meu voto. Pois não. Eu entendo da mesma forma, e pedindo vênia à conselheira Ivana Farina, mas eu entendo, como o conselheiro Henrique, que este Conselho Nacional de Justiça já se debruçou sobre a questão, nós julgamos, e o que o Tribunal de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está querendo é exatamente rejulgar o que já foi julgado aqui. Como bem disse o conselheiro Henrique, pode-se até abrir um novo procedimento administrativo disciplinar e chegar a uma outra pena e ele ser aposentado. Mas, agora, ele não cumprir a decisão que o CNJ já determinou, já se julgou, já foi aprovado por maioria, eu acho que é até um certo desrespeito mesmo com esse conselho. Então, eu gostaria de antecipar o voto e voto com o relator. Obrigada. Então, eu vou proclamar o resultado. Após o voto do conselheiro Henrique Ávila, que acolhia a pretensão do requerente, que foi acompanhado pela conselheira Candice Jobim, pediu vista dos autos a conselheira Ivana Farina. Tendo visto adiantada a hora e uma reunião imensa que nós temos nos aguardando aqui no Salão de Baixo, com várias autoridades que confirmaram o ministro, procurador-geral da República, eu, então, declaro encerrada a sessão.